louvo e te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor amado, da minha irmã, da minha amiga, Senhor, Luciana, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o seu coração, Senhor, que ela saiba, Senhor amado, expressar em palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que possamos sair, Senhor, deste lugar, Senhor, renovados por Ti, Senhor, conscientizados, Senhor amado, por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende, Pai, tudo que não provém de Ti das nossas vidas, Senhor, que a Sua palavra, Senhor amado, possa entrar em nossos corações e ocasionar, Senhor, causar, Senhor, mudança, Pai, em nome de Jesus, amém? Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, se eu cochilar, você me dá um cutucão. Ó, algo para você não ficar muito com sono ou coisa parecida aí. Não relaxe na sua cadeira, sente em 90 graus aí. Senta em 90 graus, irmão. Isso. Ô, irmã, tira a cabeça do ombro do irmão. Isso, 90 graus assim, ó. Senão você daqui a pouco está dormindo aí. Amém? Faz, Senhor, amém? Quem dormir vai vir aqui na frente dançar tchutchuê. Eu vou chamar. Combinado? Tá? Quem dormir vai vir dançar tchutchuê aqui na frente. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O Senhor me pede, eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, já tem um mês, e o Senhor me fez esse mês inteiro refletir sobre uma questão, sobre duas palavras, que a princípio elas não estão ligadas, mas que elas dependem uma da outra. Essas duas palavras são liberdade e gratidão. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria ler para os irmãos o que significa graça. Quem aqui sabe o que é a graça de Deus? Todos sabem. Quando a gente fala assim, é a graça do Senhor, a sua graça nos basta, não é? A gente não fala assim? Graças a Deus. Eu queria ler só para que todos saibam o que é a graça, para a gente ter o mesmo conceito de graça. A graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo. Nenhuma outra tradição religiosa tem qualquer equivalente à ideia de um Deus gracioso. A compreensão da graça de Deus é, portanto, vital para a experiência e vivência da espiritualidade cristã. Todos nós temos que saber o que é a graça de Deus. Ela é vital para a nossa vida espiritual. A graça de Deus é a boa vontade de Deus, a predisposição positiva de Deus, o desejo de abençoar, a intenção constante de fazer o bem e agir com bondade em relação ao universo criado e à humanidade. A graça de Deus é a interpelação, o apelo, o chamamento, o convite, a insistente convocação de Deus para que a humanidade se renda à sua bondade. A graça de Deus é o fluxo constante de amor e vida que sustenta o universo e a humanidade. A graça de Deus é a força ativa, o poder abençoador, o impulso, o empurrão que Deus imprime no universo e na humanidade para a existência e possibilidade do bem e do bom. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com a humanidade. A graça de Deus é a ação e o trabalho de Deus em favor do universo e da humanidade. A graça de Deus é a oportunidade, a chance, a concessão, a permissão, a autorização que Deus concede à humanidade para que experimente a sua bondade e participe dos seus atos bondosos. A vida não se explica sem a graça de Deus. Deus tudo criou, tudo sustenta e a todos concede vida e fôlego para que existam, inclusive em rebeldia e de maneira contrária ao seu caráter santo. O Deus cristão é o Deus de toda a graça. E a graça de Deus está presente, inclusive, onde a igreja ainda não está. E aonde o evangelho ainda não chegou. O mundo, a humanidade e o futuro são viáveis pelo fato de estarem sob a graça de Deus. Vale a pena fazer o bem, vale a pena semear para a justiça e a paz, pois a mão de Deus está promovendo e agindo em cooperação para trazer à existência o que é bom. Toda e qualquer experiência humana do amor,
atos de justiça, compaixão e solidariedade, expressão ética e estética, a arte, a cultura, a ciência, a tecnologia, o trabalho, as filosofias, as sabedorias, a ordem, a estrutura inteligente, a coerência lógica, a orgânica e social, o prazer, a alegria, o contentamento, a superação, a possibilidade de começar de novo, a inovação, a rebeldia contra a morte e tudo quanto a promove ou representa, as possibilidades utópicas em relação ao futuro, a fé, a esperança e a paz. Tudo isso se explica pela graça de Deus. A expressão máxima da graça de Deus é a presença de Jesus Cristo no mundo. E tudo quanto com ele rompe como possibilidade para a criação e a humanidade como fruto de sua vida, morte e ressurreição. Jesus é cheio de graça e verdade. A graça parece ser complexa, mas a graça é muito simples. A graça é o desejo de Deus de nos abençoar. É o desejo constante de Deus do bem sobre as nossas vidas. E a gente vê que a graça, ela é merecida. A gente merece a graça de Deus? Ela é imerecida. Nós não merecemos a graça de Deus. E mesmo assim, nós a temos. Então, sabendo o que é graça, a gente vai falar um pouco sobre essas duas palavras, que são liberdade e gratidão. A princípio, se a gente for pensar, liberdade não tem nada a ver com gratidão, certo? O que tem a ver liberdade, estar livre, com gratidão, agradecimento? A princípio não tem muita ligação, mas a gente vai ver que elas são intimamente ligadas. O que é a gratidão? O que é gratidão? Quem quer falar aí o que é gratidão? Quando você é grato por alguém, o que é isso? Agradecido, reconhecimento. Gratidão é a qualidade, é uma qualidade de quem é grato. Uma pessoa que é grata, ela tem uma qualidade que é a gratidão. Então, a gratidão é uma qualidade. É agradecimento, reconhecimento. Certo? Muito direto, muito simples. Todos entenderam o que é gratidão? Simples, né? E liberdade? Liberdade já é muito mais complexo do que gratidão. Liberdade diz assim, no dicionário está escrito assim: liberdade, estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física e moral. Poder de exercer livremente a sua vontade. Condição de não ser sujeito, como indivíduo ou comunidade, a controle ou arbitrariedades políticas estrangeiras. Condição do ser que não vive em cativeiro. Condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão. Isenção de todas as restrições, exceto as prescritas pelos direitos legais de outra pessoa. Independência, autonomia, ousadia, permissão, imunidade. Liberdade é tudo isso, é muita coisa, não é? Liberdade. E aí, eu quero fazer um questionamento para os irmãos. Se liberdade, aqui diz, liberdade é condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão. Liberdade é a condição daquela pessoa que não está sujeita à escravidão ou servidão. Se liberdade é isso, como é que a gente pode dizer que nós somos servos do Deus que nos libertou? Se liberdade é estar livre de servidão, como é que a gente pode dizer que nós somos servos de um Deus que nos libertou? Não é contraditório? A gente não louvou aqui e falou, o seu amor me libertou? Não foi isso que a gente louvou aqui? Se libertou, como é que eu posso ser servo? Se liberdade é não estar debaixo de servidão. Já tinham parado para pensar nisso? Se ele libertou, como é que eu posso ser servo? Qual o motivo nos faz ser servos de alguém que nos livrou de jugos de escravidão? Se eu sou livre, Deus me libertou, por que eu vou ser servo dele? Por quê? Que eu vou ser... Se eu estava num jugo de escravidão, se eu estava debaixo do pecado, se eu estava tendo problemas, eu estava na miséria, se eu estava numa vida corrompida,
eu me libertei dessa escravidão, por que eu vou me submeter a outra? Servidão. O grande problema nosso como cristãos é que nós interpretamos a palavra de modo pessoal, da maneira que melhor convém a nós. A palavra, ela tem todo um sentido, não há questionamentos, não há contradições na Bíblia. Há contradições quando você lê um versículo e se posiciona contra o outro, mas ela toda é um enredo. Ela é toda amarrada, ela é toda costurada, ela não tem contradições. Só que o que a gente faz? A gente abre, pega um versículo e interpreta da forma que me convém. E aí, texto fora do contexto é pretexto. Não serve. Então, o nosso grande problema é que a gente interpreta o que a palavra diz da forma que a gente quer e que melhor convém. E que vai ser bom para mim. E aí, quando a gente fala em liberdade, qual é o primeiro versículo que vem à mente? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí a gente vem para o Senhor, a gente aprende esse versículo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí a gente acha que a gente está fazendo o quê, Vê? Andando sobre as águas. Não é? A gente acha que a gente está andando sobre as águas. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu sou livre. Agora eu faço o que eu quiser. Mas eu sou livre, não sou? Ele não me libertou? Então ele me libertou, está tudo bem. Eu tenho a liberdade. E aí, Paulo sabiamente completa esse versículo, que todo mundo só lembra o comecinho dele, dizendo assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1 diz isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Foi. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual é o jugo de escravidão que a gente está sujeito quando a gente não se mantém firme? A liberdade, a nossa própria vontade. Nós temos um conceito errado de liberdade, sabia? Porque a gente vê a liberdade como o mundo vê, como as pessoas vê. A gente vê a liberdade como ser humano. A gente vê a liberdade o quê? Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso é liberdade, a gente acha. Eu beijo quantas pessoas eu quiser. Eu roubo quantas pessoas eu quiser. Eu sou dono da minha vida, eu pago as minhas contas da minha vida, cuido. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Não tenho liberdade? Eu tenho liberdade. A vida é minha. E a gente enxerga a liberdade como o mundo enxerga. Como o mundo nos apresenta a liberdade? O mundo nos apresenta a liberdade como a possibilidade de tudo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós queremos aplicar essa liberdade que o mundo diz, de eu faço o que eu quero, eu beijo quem eu quero, eu compro o que eu quero, eu gasto o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu falo o que eu quero, a boca é minha. A gente usa esse conceito de liberdade na nossa caminhada cristã. E o conceito de liberdade que o Senhor tem é diferente, é completamente diferente do conceito que o mundo tem. Quando nós somos exortados pelos nossos líderes, por exemplo, de maneira contrária à nossa vontade, qual o primeiro pensamento que vem? Ele não sabe nada da minha vida. Quem sabe da minha vida? Sou eu. Quem sabe o que é melhor para a minha vida? Sou eu. Quem sabe os perrengues que eu passo na minha casa? Sou eu. A minha conta negativa? Sou eu. A falta de alimento, a falta de amor, o problema no emprego, sou eu. O que ele agora, que tem uma vida perfeita, porque normalmente a gente olha para a liderança, achando que a liderança, não tem problema nenhum. Não precisa de oração, não precisa de um abraço. A gente sempre olha para a liderança achando que, eles são cheios do fogo, cheios da presença de Deus, não precisam de nada.
Não tem nenhum problema, não tem nenhuma conta, né? Não fica doente, não fica triste, não se chateia. E a gente olha para o líder e fala assim, a vida dele é perfeita. Por isso que ele está falando para mim que eu tenho que parar de usar droga, porque a vida dele é perfeita. Ele está falando para mim que eu tenho que parar de mentir, porque ele não precisa mentir. Ele está falando para mim que eu tenho que ser fiel à minha esposa, porque olha quem é a esposa dele, e olha a minha esposa. E aí a gente se posiciona, quando o líder vem exortar a gente. Irmãos, eu falo isso porque eu já fui ovelha, hoje a gente é líder pela graça de Deus, mas porque eu já pensei isso. Eu já falei, mas o que está falando? O que sabe da minha vida? Não sabe o que eu passo, não sabe a minha intimidade, não sabe meus desejos, meus anseios. Só que quando a gente está no outro lado, a gente consegue enxergar além daquilo que você enxerga. A gente consegue enxergar com olhos espirituais o que está acontecendo, porque a gente está fora do problema. E aí a gente chega e fala, olha, não faça mais isso. Ou faça isso. E aí, muitas vezes, o que acontece? Primeiro pensamento que vem ele não sabe nada da minha vida. Tá, pode até falar, não é assim? Vai, vou te ouvir, mas não vou fazer. E aí, o que acontece quando a gente age dessa forma? Quando a gente não recebe a exortação dos nossos líderes, nós passamos a ser escravos novamente. O jugo, todos sabem o que é jugo? Jugo é uma trave que se usa no lombo, no pescoço dos bois, para dividir o peso da carroça, o que ele está carregando. Então, são 2 bois que têm uma trave sob o seu pescoço e que carregam juntos um peso. Isso se chama jugo. Então, imagina que tem 2 bois, eles carregam um peso juntos com uma trave só. Quando a gente fala que é jugo desigual, é por quê? Imagina um jugo torto. Um vai estar com o pescoço para cá, o outro vai estar com o pescoço mais abaixado. E durante a caminhada, o que acontece? Um faz mais força que o outro começa a ter dor no pescoço. Isso é jugo desigual. Por isso que a gente fala, quando a gente fala jugo desigual, é que essa situação vai te condenar. Agora, pode falar, não, agora eu estou conseguindo, vamos lá. Mas lá na frente vai causar algum problema. Isso é jugo desigual. O jugo da escravidão que o Senhor tirou de nós, ele fica à disposição. Sabe quem é que volta? É o Senhor que coloca o jugo da escravidão de volta no nosso pescoço? Quem é que volta para o jugo? Nós mesmos. A gente sente saudade daquela dorzinha no pescoço, vai lá e entra de volta. Nós nos tornamos escravos novamente pela nossa vontade. Pela nossa vontade. Satanás é o pai da mentira, é o enganador. Ele proporciona situações, mas quem escolhe se submeter novamente à escravidão somos nós. A gente é muito... Cristão é um bicho estranho, porque a gente muitas vezes coloca a culpa toda em quem? No inimigo. Ai, porque Satanás acendeu aquele cigarro e colocou na minha boca. Foi ele que acendeu o cigarro e colocou na sua boca? Veio um capetinha de chifrinho com um isqueiro para você? Foi ele que colocou a mulher bonita na sua frente, fez você falar coisas para ela, ou olhar ela de forma diferente? Foi? Nós, irmãos, a gente tem que assumir, a gente tem que ser adulto o suficiente para falar, eu sei que eu me coloco na situação. Eu escolho. É muito fácil colocar a culpa no diabo, é muito fácil colocar a culpa em Deus também. A gente tem que ser cristão maduro o suficiente para falar, não, eu estou errando, o erro é meu. Satanás prepara a situação, mas quem escolhe somos nós. Senão o Senhor não teria dito, resistir ao diabo e ele... É a gente que tem que fugir do diabo? Ele vai fugir de nós. Resistir
ao diabo e ele fugirá. A resistência é papel de quem? Nossa. E aí, nós vemos que nós fomos chamados para a liberdade. E aí, em Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo, nesse versículo, nos alerta sobre o perigo de usarmos a liberdade de maneira errada. A liberdade é uma ferramenta como uma faca, que pode servir para o bem. Qual é o bom uso da faca? Cortar alimentos, descascar uma laranja, ajudar na refeição, não é? E qual é o mau uso da faca? Machucar, matar, ferir. Assim é como a liberdade. A liberdade, ela não pode ser um modo de vida, uma filosofia. Não pode ser assim, eu sou uma pessoa livre. A liberdade não pode ser o meu modo de vida. Eu não posso colocar tudo que eu faço em favor da liberdade. Não tem que ser o meu jeito de viver. A minha filosofia de vida é a liberdade. Tudo que eu faço é pela liberdade. Eu vivo pela liberdade. Eu ajo pela liberdade. A liberdade, ela não pode ser um modo de vida. A liberdade, ela é uma ferramenta que o Senhor nos presenteou para usarmos com prudência e para o bem. Vamos imaginar que a liberdade é de fato uma faca que Deus deu para cada um. Uma faca, todo mundo tem a mesma faca, tem o mesmo corte, do mesmo tamanho. Vamos imaginar? Todo mundo tem uma faca, do mesmo tamanho, mesmo corte, a mesma faca. O que eu resolvo fazer com a minha faca é responsabilidade minha. Todos nós temos a nossa faca. Se eu uso a faca para ferir alguém, a culpa é da faca ou a culpa é minha? Se eu uso a faca para matar alguém, quem que vai ser preso, a faca ou eu? Da mesma forma é com a liberdade que Deus nos deu. A liberdade é uma arma nas nossas mãos, que nós podemos usar para o bem ou para o mal. Então vocês entenderam que a liberdade não é um estilo de vida? Não é como o amor, não é como a caridade, não é como a fé, que a gente tem que viver por isso. A gente não tem que viver pela liberdade, a gente não tem que viver para a liberdade. A liberdade é um instrumento que Deus nos dá, um instrumento muito perigoso, porque ele pode ser usado para o bem ou para o mal. A liberdade é um instrumento muito perigoso. E aí, eu pergunto, o que Deus espera que a gente faça com a nossa liberdade? De onde Ele nos libertou? De onde que Deus nos libertou? De onde Deus nos libertou? Do pecado, da morte, da enganação, da mentira, do ódio, da traição, do adultério, da raiva. Lembra aí, de onde que Deus tirou você? De onde que Deus te tirou? Há 12 anos, de onde Deus me tirou? Ele nos libertou. E Ele nos deu essa liberdade para quê? Para quê liberdade? Para que Ele me libertou? Em 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 8, versículo 9, está dizendo assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Porque lá no começo a gente viu que a liberdade é o quê? É tudo que eu posso fazer até o direito de outra pessoa. A gente não fala assim, a minha liberdade vai até onde a sua começa, não é? Eu tenho liberdade para fazer as minhas coisas desde que eu não interfira na liberdade de um outro. E o Senhor fala para a gente ter cuidado, para que o exercício da nossa liberdade, que os nossos atos de liberdade
Não façam tropeçar os fracos. Está vendo como a liberdade não é uma coisa tão legal, tão bonita? Hoje, o que o mundo prega? Relacionamentos abertos. A gente namora, mas você sai com quem você quiser, eu saio com quem eu quiser. A gente é casado, mas se você quiser sair com outra pessoa, tudo bem. Você tem liberdade, eu também tenho liberdade. Eu tenho minha liberdade financeira, você tem a sua liberdade financeira, você faz o que você quiser. O mundo pós-moderno leva a gente para essa falta de parâmetro. Tudo tem a liberdade, tudo é possível. E aí Deus nos libertou para que na liberdade nós tenhamos forças para libertar aqueles que ainda são escravos. Foi para isso que o Senhor nos libertou. Ele nos libertou, nos tirou do engano, nos lavou, nos limpou, para quê? Para eu sair por aí cantando liberdade, liberdade? Para eu sair por aí feliz e fazendo o que eu quiser? Foi para isso que Deus nos libertou? Ele nos libertou para a gente ter forças e tirar vidas da escravidão, vidas de uma vida de pecado. Foi para isso que Ele nos libertou, não foi para eu ser feliz. Ele não me libertou para eu sair fazendo o que eu quero. Ele não me libertou para eu ser dona da minha vida. Ele me libertou para eu ter condições de ir lá e voltar e resgatar vidas que estavam do mesmo jeito que eu. Foi só para isso que Ele me libertou. Foi só para isso. Porque um escravo não salva outro escravo. Um escravo não salva outro escravo. É preciso ter alguém liberto para resgatar quem é escravo. É só para isso que Ele nos libertou, irmãos. Foi só para isso. A gente tem que ter consciência disso todo dia. Não foi para eu fazer o que eu quiser, para eu vestir o que eu quiser, para eu comer o que eu quiser, para eu ir aonde eu quiser. Nossa vida aqui é muito curta. Isso daqui é tudo muito vão, tudo vai embora. E às vezes a gente dedica 80%, 90% do nosso tempo, da nossa atenção para esse mundo, para as coisas que vão ficar aqui. Eu falo por mim. A gente se dedica a conquistas, às coisas aqui, e a gente esquece que essa vida vai acabar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E aí a gente volta ao questionamento inicial. Se a liberdade é condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão, como a gente pode dizer que nós somos servos do Deus que nos libertou? Se eu estava lá no pecado, escrava, servindo, mentindo, fazendo tudo de errado, o Senhor me tirou dessa escravidão e me libertou, por que eu vou me tornar serva de novo? Por que eu vou me tornar serva de novo? Se eu acabei de ser liberta, eu era escravo e agora eu vou me tornar servo de novo? Por quê? Por gratidão. Nós temos que ser servos de Deus, não porque eu tenho que ser servo, não porque eu saí de um senhor e fui passada para a mão de outro. Fui vendido. Nós fomos vendidos? O diabo vendeu as nossas vidas para o Senhor? Nós não passamos de um dono para outro. Nós estávamos sob a escravidão, sob o jugo do pecado, debaixo das mãos de Satanás. O Senhor nos resgatou. E a nossa servidão a Ele tem que ser por gratidão pelo que Ele fez na nossa vida. E não porque agora eu servia um, agora eu vou servir outro. Eu só mudei de direção. Sabe que nem boi? Que vai para cá e vira, aí vira todo mundo para cá e eu vou para cá porque está todo mundo vindo para cá. Não é assim. A gente tem que ir para o Senhor, a gente tem que estar debaixo da servidão do Senhor por gratidão pelo que Ele fez por nós. Há quanto tempo nós não temos o sentimento de gratidão verdadeiro e genuíno pelo Senhor? A gente pode, irmãos, vamos ser sinceros, a gente pode até falar, eu sou grato. Eu sou grato. Mas o queimar da gratidão no nosso coração. Pela imerecida graça. Lembra que lá no começo, o que a gente falou que a graça é? Imerecida. A gente não merecia. Devemos servir a Cristo como forma de gratidão pelo que Ele fez por nós. E não por medo do inferno. Ah não, eu vou servir a Cristo porque se eu não servir Ele, depois que eu morrer eu vou para o inferno.
Se a gente pensar assim, a gente já está no inferno, irmãos. A gente tem que servir a Cristo não por medo do inferno, a gente não tem que servir a Cristo por causa de um problema financeiro, ou por uma enfermidade, ou por qualquer coisa que eu preciso. Nós devemos servir a Cristo como forma de gratidão pela vida eterna que Ele nos deu, e ponto. E ponto. E ainda que nós passássemos a nossa vida inteira na casa do Pai, servindo a Ele e fazendo a obra, jamais seria suficiente se comparado ao que Ele fez na cruz por nós. A gente podia dormir aqui, acordar aqui, ir para a rua, trazer todo mundo que mora na rua para cá, para dentro de casa, podia ir visitar cada um desses países e passar a vida inteira falando. Jamais se compara ao sacrifício que Ele fez por nós. Mas o Senhor nos diz na palavra que nós devemos servir uns aos outros em amor, que a gente leu em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que é contrário à vontade da carne? Porque aqui está dizendo, não usem a liberdade para dar vontade à sua carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que quer dizer? Que dar lugar à vontade da carne é contrário a servir um ao outro com amor. Isso quer dizer que é fácil servir o próximo? Porque quando a gente faz o que dá vontade na carne, o que é? Não é gostoso? Não é prazeroso? Vamos ser sinceros, não é prazeroso? Quando a gente faz o que agrada a nossa carne? É gostoso, é prazeroso. Se o Senhor está falando que o contrário disso é servir o outro em amor, quer dizer que servir o outro em amor não é fácil. Não é prazeroso para a carne, mas é prazeroso para Deus. Não é prazeroso eu levantar 6 da manhã para ir visitar um irmão que ligou, que está precisando de ajuda. Não é prazeroso para a minha carne, mas é prazeroso para o Senhor. Não é prazeroso para mim ter que ficar acordada, conversando, aconselhando um casal, porque eu tenho sono, porque no dia seguinte eu vou trabalhar. Mas é prazeroso para o Senhor. E aí a gente tem que tirar um pouco o nosso olho do nosso umbigo. A gente tem que tirar um pouco o nosso olho das nossas vontades, daquilo que me faz bem, daquilo que eu quero, para começar a fazer aquilo que o Senhor quer, que é servir um ao outro em amor. A liberdade que o Senhor nos deu foi para a gente servir um ao outro em amor. Tá, é palavra, irmãos. A liberdade não é para dar lugar à nossa carne, ao desejo da nossa carne. Agora eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou dormir até a hora que eu quero, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais conversar com ninguém. A liberdade é para a gente servir um ao outro em amor. E servir um ao outro em amor é fácil para a carne? Não. Quando você conversa com alguém, você fala, não faz isso, a pessoa vai lá e faz de novo. Não faz isso, a pessoa vai lá e faz de novo. Não faz isso, a pessoa vai... Se for pela carne, o que você fala? Não falo mais, né? Não dá vontade, às vezes, de fazer escuta aqui, eu já te falei 5 vezes. Mas o que o Senhor fala? Sirvam uns aos outros em amor. Em amor. Por isso, nós precisamos mudar a nossa mente e nos condicionar a usar a nossa liberdade para o quê? Para o serviço. Para servir ao próximo em amor. Esse serviço, esse servir ao outro em amor é uma forma da gente dizer a Deus, Senhor, eu reconheço que o Senhor me livrou do pecado e da morte e eu estou aqui livre. E por isso eu estou servindo o meu próximo, para que ele seja livre também. Quando a gente escolhe, quando a gente é livre, e a gente serve o Senhor, eu estou dizendo assim, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua liberdade. Obrigado, porque eu estou livre aqui. E por eu estar livre aqui, eu quero que outros estejam. E eu estou servindo o meu irmão, porque eu quero que ele seja livre como eu sou. E quando o Senhor nos fala que nós devemos servir uns aos outros, Ele nos mostra que para sermos libertos, nós precisamos nos relacionar. Para ser liberto, nós precisamos nos relacionar. Senão Ele falaria assim, ó, seja liberto, plim, seja liberto, plim, seja liberto, plim. Cada um na sua casa, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo.
E todo mundo seria liberto. Não precisaria ter evangelismo, não precisaria ter missões, não precisaria nada. Não poderia ser assim? Então, o que o Senhor fala? Que para sermos livres nós precisamos nos relacionar, servir um ao outro, falar, conversar, conviver. É assim que nós somos libertos, irmãos. Nós precisamos servir e nós precisamos abençoar. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi o último gesto de serviço sem interesse que você fez a alguém? Sem interesse. Porque gesto de serviço, abençoar com interesse, a gente faz todo dia. Todo dia, todos nós fazemos. Por quê? Quem é filho? Serve o pai e a mãe? Por quê? Porque ama lavar louça? Porque ama lavar um banheiro bem fedido? É uma delícia, né? Lavar um banheiro fedidão. Oh, né? Eu amo varrer a casa, eu amo limpar a janela. É? Filho serve o pai e a mãe por quê? Porque vai pedir alguma coisa. Porque quer ter o pontinho positivo. Porque quer fazer, quer o quê? Quer agradar. Não vamos dizer, irmãos, não, eu faço porque eu sou muito obediente. Aham. A gente sempre faz com algum interesse. Marido com esposa. Marido com esposa. Não é? A gente sempre não faz? Ou esposa com marido. O que a gente... Marido fala assim, não, à noite a gente vai ter que ter uma conversa, né? A gente vai ter que ter um estreito aí à noite. O que eu vou fazer? Eu já vou, de manhã, mandar uma mensagem. Ai, amor, você acordou linda hoje. Mentira, né? Ninguém aqui, alguém acorda linda aqui? Deus é pai. Só a Dessa deve acordar linda mesmo. Mas, né, tem hora que eu acordo e falo, Jesus, que ele não tenha me visto assim, né? A gente não acorda. E aí manda mensagem, você está linda, você é meu pitelzinho, você é meu docinho de coco. O que ele está querendo no final das contas? Vamos ser sinceros? É com interesse. Os que fazem, né? É verdade, porque tem aqueles que já chegam sem o preparo, né? Tem que vir num encontro de casais esses daí, viu? Aprender umas técnicas aqui. E aí, a gente sempre que a gente serve ou abençoa alguém, 90% das vezes a gente quer alguma coisa em troca. Ou a gente quer agradar aquela pessoa, ou a gente quer ter um pontinho positivo com aquela pessoa, ou a gente está querendo alguma coisa depois para pedir, para falar, olha, mas você lembra que eu fiz aquilo por você? Lembra que eu agora vou... então agora eu preciso da sua ajuda. Para ter, né? Na manga, fala, não, mas ele está me devendo um favor. A gente faz para já esperar o favor na troca. Hã? Maçonaria é assim. Maçonaria é assim, é uma rede que sempre um vai estar devendo para o outro. E sempre que alguém chegar um para o outro e falar, eu preciso disso, ele vai ter que fazer. Não se pode dever favor, tem que fazer. E aí eu te levo a pensar, isso tudo que a gente faz nos nossos relacionamentos de abençoar, de servir, é prazeroso e normalmente tem algum interesse por trás. Não deveria ser assim, mas é. Vamos ser realistas, né? Não deveria ser, mas é. E muitas vezes, a gente faz dessa forma, e como que deveria ser? Como que a gente tem que se treinar para fazer? Para mim é muito prazeroso servir o meu marido, porque eu amo, porque eu quero ver ele feliz, eu quero agradá-lo. E para mim, muitas vezes, não é muito importante eu servir um irmão que eu não conheço. Não é interessante. O que eu vou ter de retorno se eu abençoar uma vida que eu não conheço? O que eu vou ter de retorno? Humanamente falando, nunca vi, não vou ver de novo. O que ele vai me dar de retorno no que eu fiz por ele? E a gente tem que se condicionar a encontrar prazer nesse tipo de abençoar. Abençoar sem interesse nenhum.
ajudar e servir sem interesse, sem ver o que ele vai me dar de troca. Sem ver o que ele vai me dar de troca e também não servir falando assim, Senhor, o Senhor está vendo, né? Ó, estou ajudando o irmão que eu nem conheço, hein? Está anotando, Senhor, no meu fichário, aí, no meu prontuário? Fariseu. Senhor, você está vendo, Senhor, que eu estou abraçando esse irmão que está aqui na rua? Tira uma foto. Ó, no juízo final, hein? No juízo final, Senhor, se não tiver no meu prontuário, você vai ver. Não é assim? Senhor, olha, eu fui lá no interior, fui falar para não sei quem que eu nem conhecia. Está anotando, né, Senhor? A gente não tem que fazer pensando se Deus está vendo, porque Ele sabe até o pensamento antes dele vir à nossa mente. O Senhor conhece a palavra antes. Ele sonda o nosso coração, lugares da nossa alma que nem nós conhecemos. Quanto mais você acha que Ele não vai estar vendo tudo que a gente faz? Então a gente não tem que fazer com essa intenção de ser um bom moço, com aquela cara de quem morreu, já sabe aquela cara tipo de santo, de eu estou fazendo a bondade, eu sou uma pessoa muito boa. Espera aí, para que eu estou fazendo? Quando eu faço, eu tenho que olhar aquela vida e falar, o que eu vivo hoje eu quero que ele viva. O que eu vivo hoje eu quero que ele viva. E sabia que muitas vezes nós abençoamos vidas e depois nós esquecemos que nós abençoamos aquela vida? Mas a vida que é abençoada, ela não esquece do que nós fizemos por ela. Sabia? Que às vezes a gente faz alguma coisa por uma pessoa e a gente esquece que fez. Mas quem é abençoado, não esquece do que é feito. Ontem eu fui na casa da minha avó, e aí a minha avó falou assim, Nana, você viu aqui, ó? E me mostrou uma bengala. Você lembra dessa bengala? Ó, você me deu, tem tantos anos, eu nem lembrava mais que eu tinha dado aquela bengala para minha avó. Ela está aqui, ó, eu uso, está guardada, tal. Eu não, irmãos, apagou da minha mente totalmente que eu tinha comprado aquilo para minha avó. Para ela, aquilo está sendo, ela usa aquilo direto. E aí eu falei, nossa, eu não lembrava que eu tinha comprado isso para ela, que eu tinha feito isso por ela, que eu abençoei ela, enfim. Não lembrava. E ela, eu guardo, viu? Tudo que eu ganho eu guardo. Eu lembro. E aí, eu queria fazer um exercício aqui com todos nós. Já que nós somos libertos nós somos libertos quando nos relacionamos, não foi isso que a gente viu na palavra? Que a liberdade vem com o relacionamento, com servir o próximo em amor, né? Eu quero que, olha aí para a igreja, olha aí todo mundo que está aí. Lembra, presta atenção, lembra de alguém que já te abençoou e que está aqui na igreja hoje. Alguém que te abençoou, não que você abençoou aquela pessoa. Alguém que já te abençoou com alguma coisa. Lembra de alguém que já te abençoou de alguma forma e que está aqui na igreja. Todo mundo lembrou de alguma coisa que alguém fez aqui por você? Então eu quero te convidar para você ir até ela e agradecer novamente. Ou se você nunca agradeceu, para você agradecer agora. Vai fazer fila aqui. A fila dos pastores tem que ser rápida, viu?
Já agradeceu todo mundo aí? Lembrou de mais alguma coisa? Ó, quem não conseguiu agradecer o pastor Daniel e a pastora Simone agora, pode agradecer no final do culto, viu? A fila deles está grande aqui, ó. E aí, você lembrava que você tinha abençoado essa vida dessa forma? Você lembrava? Ela lembrava. A gente muitas vezes esquece de agradecer. É muito importante, irmãos, a gente aprender a agradecer e agradecer de novo e agradecer de novo e de novo e de novo. A gratidão, ela nunca é demais. A gratidão nunca é demais. E o Senhor fala na palavra dele que a liberdade, ela é usada para nós servirmos um ao outro mediante o amor. Vocês viram quantas pessoas são gratas pela vida de vocês dois? Às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece. Acho que todo mundo tinha que, né, agradecer, mas a fila está grande. No final do culto, todo mundo abraça o pastor Daniel e a pastora Simone, porque eles são realmente nosso maior motivo de gratidão é pela vida deles. E às vezes a gente esquece, mas a vida que foi abençoada, ela não esquece. Às vezes a gente não se lembra daquele ato de gratidão, mas a vida que foi agraciada, ela não se esquece. Ela não se esquece. E o Senhor nos chama a servir, a abençoar, sem interesses, apenas por gratidão por tudo que Ele fez por nós. E nós temos que ser gratos a Deus pelo propósito e não apenas pelas bênçãos, sabia, irmãos? A gente tem que ser grato a Deus pelos propósitos, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas, porque os propósitos têm fundamento para acontecer. E são para o nosso crescimento, independente do que nós vemos e das circunstâncias que são visíveis. A gente tem mania de agradecer só quando é bênção, quando eu alcanço a bênção, obrigado, Senhor. Mas aí, o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Não é só nas bênçãos, é nas provações. O que a gente tem que fazer? Dar graças. E aí, se a gente não sabe, o que o Senhor faz? Vem cá. Vamos passar aqui por um desertinho, nós dois juntos, para você aprender a dar graças. E a gente aprende a dar graças em tudo quando a gente passa pelas provações. E a gente tem que dar graças quando tem dinheiro e quando não tem. A gente tem que dar graças quando a gente come filé mignon e quando a gente não come nada. A gente tem que dar graças quando a geladeira está vazia e quando a geladeira está cheia. A gente tem que dar graças quando a gente está com saúde e quando a gente está doente. A gente tem que dar graças quando a gente está de bem com o marido e quando a gente está de mal com o marido. A gente tem que dar graças quando o marido está dentro de casa e quando o marido está fora de casa. A gente tem que dar graças quando a gente está trabalhando, quando a gente está desempregado. A gente tem que dar graças o tempo inteiro, irmãos. Em tudo, a gente tem que ser agradecido a Deus. A gente tem que ser agradecido. Senhor, obrigado por essa prova. Não sei qual é o propósito que o Senhor tem, mas obrigado. Obrigado porque se eu estou passando por isso é porque eu vou crescer. Porque o Senhor quer mais de mim. O Senhor está me pondo à prova para eu crescer, para eu ser melhor, para eu ser uma pessoa melhor. Obrigado. Difícil, né? Falar, Senhor, obrigado pela minha conta negativa. Senhor, obrigado pela minha geladeira vazia. Não é difícil? Obrigado pelas contas não pagas, obrigado pelo meu marido que continua passando no mundo, obrigado pela minha esposa que continua daquele jeito.
É difícil, irmãos, é contraditório você agradecer por uma coisa que aos seus olhos é ruim. Mas a gente tem que dar graças a Deus por todas as coisas, porque tudo tem propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, todas. Lu, não é possível que uma morte coopere para o bem, coopera. Lu, não é possível que um câncer coopere para o bem, coopera. O câncer da mãe da Aline está cooperando para o bem dela, para o bem da família dela. Difícil, né? Você ver sua mãe com câncer, você se ver com câncer. Graças. Em tudo, dai graças. Propósitos. Os planos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Isso é crer na soberania de Deus, crer que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando a gente dá graça em tudo, a gente é agradecido. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo meu coração que continua batendo. Você já parou para pensar que você não manda o seu pulmão respirar? Você já parou para pensar nisso? É uma coisa involuntária, a gente faz sem pensar. A gente faz sem pensar. O coração bate involuntário. Os nossos órgãos funcionam involuntariamente. Isso é para mostrar que a gente não tem poder sobre tudo na nossa vida. Não sou eu que mando meu coração bater, não sou eu que mando meu rim funcionar. Não sou eu que mando meu cérebro funcionar. Eu não tenho domínio sobre a minha vida, não. A liberdade não é minha, não. Eu não sou dono da minha vida. Eu não sou dono dos meus dias. Dono da minha vida e dono dos meus dias é o Senhor. Porque a hora que Ele falar, parou, a hora que Ele tirar o fôlego de vida, parou, acabou, não há quem faça. Voltar. E a gente tem que crer na soberania de Deus e crer que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. E essa é a servidão que o Senhor espera de nós, servos que são fiéis ao seu Senhor por gratidão. Ele não quer escravos, Ele quer servos. Cristo é um dos maiores e melhores exemplos de liberdade e gratidão. Ele veio ao mundo como uma forma de gratidão. Cadê o Ju? Pode pedir para a banda vir, por favor. Cristo, Ele veio ao mundo como gratidão. Ele é o maior exemplo daquilo no começo que a gente falou, liberdade e gratidão. O que tem a ver liberdade com gratidão? Cristo foi o maior exemplo de liberdade e gratidão que a gente pode ter. Porque Cristo tinha liberdade para dizer, eu não vou. Não tinha liberdade para dizer? Não vou. Eu escolho não ir, eu tenho liberdade. Cristo podia ter falado, não vou. Ele tinha liberdade para lá no Getsêmani falar assim, Pai, eu desisto, eu não quero mais. Ele tinha liberdade para falar, eu não quero mais, eu desisto. Eu sou livre, não sou? A cruz não vai ser boa para mim. Eu não mereço a cruz, eu nunca pequei, eu sou certo, eu sou reto. Eu não quero a cruz, eu não mereço a cruz. Ele tinha a liberdade, não tinha? Para falar isso? Senhor, eu não quero, eu não vou, Deus, para a cruz, eu não vou. Porque eu não pequei, eu nunca pequei, eu sou reto, eu sou seu filho, eu sou Deus. Eu não quero a cruz, eu não mereço a cruz. Ele tinha liberdade para abrir mão da cruz. Ele tinha. Mas, o que ele fez? Mas ele não usou a liberdade dele. Cristo usou a liberdade que ele tinha para demonstrar gratidão. Ele usou a liberdade que ele tinha de falar, não vou, não quero a cruz, vai ser ruim para mim. Mas não, ele falou, eu vou por gratidão. Ele escolheu. Ele usou a liberdade dele para demonstrar gratidão. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a gente use a nossa liberdade para demonstrar gratidão. O Senhor só quer que a gente demonstre gratidão a Ele. Será que nós estamos servindo a Deus por gratidão?
Ou será que a gente está servindo a Deus pelos nossos interesses e pelas nossas vontades, e porque eu quero a salvação, porque eu quero a minha casa na presença do Senhor, porque eu quero ser isso ou ter aquilo? Será que a gente não está servindo o Senhor de maneira errada? A gente tem que servir o Senhor por gratidão e só. E só. Só por gratidão. Só por gratidão. Nem pensando na vida eterna a gente devia pensar, irmãos. A gente não devia servir ao Senhor pensando, não, eu vou servir porque eu não quero ir para o inferno, porque eu quero ir para o céu. A gente tem que servir como forma de agradecimento, como forma de gratidão. Porque servos de verdade, mesmo que livres, não vão embora. Servos de verdade, mesmo que o Senhor fale, você está livre, ele não vai embora. Ele fala, eu não vou, meu Senhor, eu vou ficar contigo. Como foi com Ruth? O que o Senhor quer é ver em nós essa gratidão, da gente poder ir e não querer ir embora. O servo de verdade, ele não se afasta do seu Senhor mesmo tendo liberdade. Ele fica, ele usa a liberdade dele para agradecer. E mesmo que ele fale, vai, você é livre, vai plantar, vai ter sua terra, vai para outro lugar. O servo fala, não, eu não vou. Eu sou grato por tudo que o Senhor me fez até aqui. Eu vou ficar aqui, continuar a te servir por gratidão. Por gratidão pelo que o Senhor fez por mim até agora. Essa é a nossa conduta. Essa deve ser a nossa conduta, irmãos. Diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu podia estar em outro lugar, mas eu não quero estar em outro lugar. Porque o meu coração queima de gratidão pelo que o Senhor fez por mim. Eu não consigo estar em outro lugar. E a gente não tem que estar aqui porque tem que estar aqui. Ou tem que estar no caminho, ou tem que fazer o evangelismo. Ou tenho que falar de vidas, ou tenho que buscar vidas na rua. Não é ter, a gente tem que querer fazer isso, irmãos. Por gratidão. Nós temos que ser gratos. Gratos. Lembra lá no começo? E merecida graça. Nós não merecíamos a graça do Senhor. Nós não merecíamos. E ainda assim, o Senhor podia falar, não, então vocês não merecem. Não vou mandar meu filho. Mesmo assim, Ele mandou. Que nós saibamos voltar ao princípio da servidão ao Senhor, que é só por gratidão pelo que Ele fez por nós, e nada mais. Quando a gente coloca a gratidão em primeiro plano, os problemas, as dívidas, a saúde, tudo vira segundo plano. Quero te convidar a se colocar em pé, amém? E eu queria que você que conhece esse louvor, que você possa louvar, você possa entregar de verdade ao Senhor um momento agora de gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que parece que Ele não fez, por tudo que Ele deu e por tudo que parece que Ele não deu, pelos filhos e pelos que ainda não vieram, pela saúde e pela doença. Agradecer ao Senhor pela bonança, pela sequidão. Porque tudo isso é irrelevante perante o que Ele fez por nós, irmãos. Hoje nós vamos ceiar, hoje nós vamos relembrar a morte dele na cruz, por favor e por amor a nós. Ele escolheu usar a liberdade dele para servir. Ele escolheu usar a liberdade dele, que ele tinha de dizer não vou, para servir.
Que a gente possa escolher usar a nossa liberdade para servir, para amar, por gratidão e só por gratidão, sem fazer troca com o Senhor. Que nós possamos entregar esse louvor, irmãos, de coração ao Senhor, como forma de agradecimento, amém?